Olá, queridos do nono ano, agora é a vez de vocês. Vamos exercitar, vamos colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam na nossa aula anterior. Então vamos lá. Vocês lembram, né, que nós vimos, né, sobre frase, oração e período, e agora vocês irão praticar. Na primeira questão pede: aponte a alternativa cuja frase não seja oração. Você vai ficar aí, marque sua alternativa, analise a frase, daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, estamos de volta para fazermos a correção, né, das alternativas da questão 1. Né? Então, vamos ver a participação primeiro aqui dos nossos queridos e queridas. Letícia, né? Letícia, ela disse que é a letra B, né, que nós perguntamos, que é a alternativa cuja frase não seja uma oração. Eu vou já explicar por quê, né? Letra B. A Natasha, deixa eu ver se eu entendo o nome, não sei se é Natasha, né? Diz que é a letra B. Beatriz também diz que é a letra B. Emanuele, né? Também a B. Vamos lá, olha, todo mundo de B. A Esté, né? Também a letra B. Quem mais? Acho que é Camila, ou é Kemily, né? Acho que é Kemily mesmo. Então, a letra B. A Letícia, também letra B. Somente. Então, vamos lá agora para a questão. Então, vamos verificar se é realmente a letra B. O que pede? Aponte a alternativa cuja frase não seja uma oração. Ela tem que ser somente frase nominal. Então, o que faz aqui se paga, né? Aqui é uma oração. Aliás, temos faz e paga, né? Verbo. Então, a oração, ela é obrigada a ser constituída com verbo, né? B, atenção, perigo na estrada. Ana viajou, verbo, já se sabe que aqui é uma oração. O jardim da minha casa está, verbo também, oração. Então, a única que não contém verbo, então não pode ser uma oração, ela só é simplesmente uma frase e não pode ser também uma frase verbal, porque ela não foi constituída em torno de verbo, ela é simplesmente uma frase nominal, não é oração, é realmente a letra B. Então, vamos para a resposta aqui, tá tudo direitinho para vocês verificarem. Então, a letra B. Parabéns e obrigada pela participação. E vamos continuar agora com a questão de número 2. A única alternativa correta a respeito do período saímos para jantar e depois fomos ao cinema é que ele. Aí você vai ver qual é a alternativa que condiz com o enunciado. Então, daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, estamos de volta e vamos agora fazer a correção da questão de número 2. E vamos primeiro, né, verificar a resposta dos nossos alunos. Marcela, por exemplo, disse que a letra B. Olha aí, Marcela, letra B. O Erickson, isso, diz que a letra C. Vamos ver os demais, o que eles acham. Olha, a letra C, tá? Estou vendo aqui no chat que estão marcando muito, né? Esther, também a letra C. Kesla Emanuele, eu acho, mas Kesla é, gente? Eu acho que é. Então, ela também marcou a letra C, porque tem alguns nomes, gente, que não fica bem explícito, né? Pedro Henrique também marcou a letra B. Deixa eu ver aqui. Samile diz que a alternativa C também. Então é isso. E os demais, não fiquem tristes, gente, porque a gente não pode falar o nome de todo mundo, mas nós estamos vendo que vocês estão participando, está aí no chat. Vamos lá para a questão? Fiquem atentos e vamos ver quem realmente acertou, se foi B ou C. Então, vamos para as alternativas. Então, a única alternativa correta a respeito do período, né, qual é o período? Saímos para jantar e depois fomos ao cinema. A primeira coisa a se fazer é marcar verbos, né? Eu janto, tu jantas, ele janta, fomos. Veja aqui, quando se marca, né, os verbos, já se sabe quantas orações estão aí, né? Então, a letra A apresenta 4 orações, já sabemos que não. B apresenta 3 orações, C apresenta 2. Quantas orações tem? Quantas marcações? Quantos verbos eu encontrei? Né? 3. Então, realmente, B. E vamos deixar aqui para vocês analisarem melhor, tá? Então, a letra B. É isso aí, né? Parabéns a todos que participaram, né? Quem não conseguiu marcar a letra B, agora com certeza vai entender por quê, né? A letra B. Então, é assim mesmo, né? O importante é que você faz sua atividade e participa. Vamos para a questão 3. Considere os 3 períodos a seguir. Você vai ler, né, as frases, os períodos e, em seguida, você vai fazer o que se pede, tá? Então, daqui a pouco a gente volta para conferir. Olha, aí você vai assinalar a alternativa correta sobre as frases, né? Então, essa questão você tem que analisar melhor. Se der para você anotar aí, para depois verificar aí nas alternativas, melhor. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.
Olha lá, voltamos. E aí, foi fácil? Acredito que sim, né? Vocês conseguiram fazer e vamos agora conferir, né? Vamos para a questão. Primeiro diz, considere... Ah, não, gente, perdão, vamos na interatividade das pessoas, né? Dos nossos queridos alunos. Juliana, né? Está dizendo que é a letra A. Olha aí a Juliana, letra A. Diogo, a letra D. Olha só, isso aqui, estou vendo que alguns têm dúvida, né? Vamos para Emanuele, letra D. Mateus, B. Tem Mateus, né? Outro Mateus, letra C. Gabriel, letra D. Olha só, e alguns outros, o Pedro, Adriano, Estela, Suelen, letra A, entre letra A e letra B. Mas vamos para a questão, tá? Vamos conferir. Então, pede para considerar os períodos a seguir para marcar a alternativa. 1. Como o morador não vivia, para eu saber, né, o período, eu já vou identificar aqui os verbos. Como o morador não vivia mais naquele endereço, a encomenda não... Olha, foi entregue, é uma locução verbal, né? Foi entregue, é a mesma situação, né? Numa locução verbal que tem o mesmo sentido. As chuvas fortes e abundantes alagaram grande parte da cidade, especialmente a região central. É importante, é do verbo ser, conferir a documentação antes de entregá-la. Então, já vimos que aqui na primeira nós temos período simples, formado por uma única oração. No segundo período, alagaram, né? Nós também período simples. E no terceiro, período composto, tá? Então, vamos verificar o que pede. Assinale a alternativa correta sobre as frases. Tanto a frase 1 como a 3 são formadas por período composto. As frases 1 e 3 são períodos simples. As frases 2 e 3 têm uma oração apenas. As frases 1 e 2 são nominais. Vamos verificar aqui. A resposta é a alternativa A, pois é a única afirmativa que condiz com a classificação correta. Período composto, porque a primeira é formada por 2 verbos, viver e entregue, e 3 também é formada por 2 verbos, conferir e entregar. Então, gente, nós iremos agora para a quarta questão. Vamos lá. Assinale a única opção em que há um período simples. Aí está bem claro para vocês, está melhor de ser analisada. Daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Lá voltamos agora para conferirmos a nossa última questão. Vamos ver o que foi que os nossos queridos alunos lá marcaram, qual a alternativa. Vamos para Beatriz, né, que marcou a letra B. Ana Cláudia, olha, B, e agora Ana Cláudia está dizendo que a letra D. D é o João Lucas, né, diz que é a letra B. E a Ana Cássia diz que é a letra D. Vamos ver mais alguém. A Daniele diz que a letra... É Daniele mesmo? Ou é Daniel ou Daniele? Não dá para entender direito. A letra B, tá? Gustavo, a letra D. E é isso, estou vendo alguns outros que participaram, né? Mas a gente vai já para a questão, tá? Assinale a única opção em que há um período simples. Para sabermos que um período é simples ou composto, temos que analisar se ele é formado por uma ou mais orações. Então, aqui na letra A, eu já vejo que corria, pulava. Tem duas orações, porque esse período foi constituído por dois verbos, né? Tem aqui dois verbos, corresponde a duas orações. É importante ler o enunciado com atenção. A criança acordou e trovejava. Exprime fenômeno da natureza, esse verbo. E D, as provas serão aplicadas no próximo final de semana. Serão aplicadas é uma locução verbal, tá? Eles são dois verbos, porém, um enfatiza o outro, a ideia do outro, estão se apoiando. Então, uma única ideia, serão aplicadas, tá? Não são ações diferentes. Então, vamos ver aqui o que pede. Assinale a única opção em que há um período simples. Para ter um período simples, eu tenho que ter um período constituído de apenas uma oração. E qual é esse período? Letra D. Aqui eu tenho dois verbos, mas eu já falei que é uma locução verbal. Eles dois, né, eles se apoiam, trazendo uma única ideia. Tá bom? Então, a gente fica por aqui com as nossas atividades e agora o professor de matemática vai continuar com vocês. Nono ano. Até a próxima aula.